Apocalipse capítulo 21, versículos 9, 10 e 11. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Vamos para a primeira parte. Então veio um dos 7 anjos. Nós já aprendemos sobre estes 7 anjos. Os anjos são criaturas de Deus, foram criados antes de nós, humanos. E os anjos também são pessoas. E nós já aprendemos que ser pessoal é todo ser que tem as 3 faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. E isso é importante, porque não necessariamente precisa ter um corpo físico para ser uma pessoa. Veja que o corpo do anjo é um corpo espiritual, mas é uma pessoa. O Espírito Santo, como o nome já diz, Espírito Santo, mas é uma pessoa. E por que eu estou sempre reforçando este assunto, este ensino? Porque nós encontramos grupos dentro do cristianismo que negam a imortalidade da alma, que negam que quando alguém morre, a alma, a pessoa sai do corpo e continua consciente. E os grupos que negam esta doutrina, a imortalidade da alma, o estado intermediário, nós consideramos como heresias estes ensinos. Por isso que é muito importante este estudo. Eu tenho aí no canal ensinos sobre a doutrina da alma, a imortalidade da alma. Se você tem alguma dificuldade em entender este assunto, por favor, dá uma conferida, vale a pena. Só para concluir este ponto, Apocalipse capítulo 17, versículo 1, que nós já estudamos, observe. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Nós já estudamos esse texto, eu só li para reforçar o assunto sobre os anjos. O anjo que está falando agora no capítulo 21 é um destes 7 anjos. Vamos em frente. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. Nós já estudamos os flagelos, que são os juízos de Deus, a ira de Deus sobre aqueles que não obedecem à palavra de Deus, sobre aqueles que aderiram ao projeto do anticristo. Tudo isso nós estudamos no capítulo 15 e no capítulo 16. Todos os versículos estão aí no playlist, Apocalipse, versículo por versículo. Veja a sequência. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: o anjo fala com João. João está cheio do Espírito Santo e foi arrebatado em espírito. Nós já estudamos isso também. Agora veja o que o anjo diz para João. Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Sobre a noiva e o Cordeiro nós também já estudamos. O Cordeiro é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a noiva é a igreja, formada por todos aqueles que reconhecem que são pecadores e aceitam o plano da redenção, que Cristo morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir. Tudo isso nós já estudamos e nós vimos este termo no capítulo 19, versículo 7 deste mesmo livro e no 21, que nós estamos estudando o versículo 2. Tudo isso já foi estudado. Versículo 10. E ele me levou, ele quem? O anjo, um daqueles 7 anjos dos 7 flagelos, leva João em espírito. João está cheio do Espírito Santo e foi arrebatado. Ele me levou no espírito, confirmando,
Ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha. Claro que nós interpretamos no sentido simbólico, mas o que isso significa? Significa um contraste. Por quê? Para mostrar a falsa religião, a grande Babilônia, a meretriz, o anjo em espírito leva João para um deserto. A falsa religião, aquela que vale tudo, a prostituta, a meretriz, que tinha como líder o falso profeta, vivia no deserto. Já a igreja verdadeira, ela está sobre uma montanha. Percebeu a diferença? A igreja está sempre em contato com Deus, ela é separada, ela não vive no deserto, no pecado, não. Ela vive sempre em comunhão com Deus. Isto é muito importante. Concluindo o versículo 10. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. De novo, a igreja está em um lugar elevado, porque Jesus nos colocou em um lugar elevado. Agora, observe o que João registrou no seu evangelho, no capítulo 14, versículos 2 e 3. São palavras de Jesus. Observe. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Olha aí o Cordeiro falando, Jesus falando. É um paralelo esse texto com o que nós estamos estudando em Apocalipse, a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. O casamento já aconteceu, na ceia, nas bodas, tudo isso nós já estudamos. Agora veja a sequência, versículo 11. A qual tem a glória de Deus. A igreja é santa e neste momento a igreja já foi glorificada. A igreja já foi transformada, a igreja já está com o corpo glorificado. Agora, não se esqueça que para receber este corpo glorificado, precisa ter o nome escrito no livro da vida. Isso também nós já estudamos. E como fazer para ter o nome escrito no livro da vida? Primeiro, precisa reconhecer que é pecador. E segundo, aceitar o plano de Deus. E que plano é este? Que Jesus morreu na cruz para nos salvar, verteu seu sangue santo na cruz para nos salvar. E isto se dá no momento da conversão, da regeneração. Tudo isso nós já aprendemos. Sequência e conclusão. A qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. O texto aí, claro, é interpretado no sentido simbólico, no sentido de pureza, de santidade, de glória. A igreja estará nesta condição, estará glorificada, viverá eternamente com Deus. Apocalipse capítulo 21, versículos 12, 13 e 14. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vamos para a primeira parte. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. Este texto está falando da Nova Jerusalém, que nós já estudamos nos versículos anteriores. A Jerusalém, a noiva do Cordeiro, tudo isso nós já aprendemos e deve ser interpretado de forma simbólica. Vamos em frente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos.
Sobre os anjos nós também já estudamos. Os anjos são pessoas espirituais. E nós entendemos por um ser pessoal todo ser que tem as 3 faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Nós somos pessoas humanas, daí nós temos um corpo físico, um corpo material. Os anjos são pessoas espirituais, daí o corpo do anjo ser espiritual. Veja, por exemplo, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo também é uma pessoa, mas como o nome já diz, Espírito Santo. Vamos em frente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas. Vamos ver os nomes que estavam escritos sobre estas portas? E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Nós encontramos um paralelo deste texto no livro do profeta Ezequiel, capítulo 48, versículos de 30 a 35. Vamos ler esse texto? Observe. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 portões: o portão de Ruben, o portão de Judá e o de Levi, sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros e 3 portões, a saber, o portão de José, o portão de Benjamim e o de Dan. Do lado sul, 2.250 metros e 3 portões, o portão de Simeão, o de Issacar e o de Zebulon. Do lado oeste, 2.250 metros e os seus 3 portões, o portão de Gade, o de Aser e o de Naphtali. O contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Observe este termo, o Senhor está ali. O Senhor está onde em Apocalipse? Na Nova Jerusalém. Daí este texto ser um paralelo, um texto profético que vai se cumprir. Após a ceia do Senhor, após as bodas do Cordeiro, quando o Senhor Jesus descer com a sua igreja, com a sua noiva. Daí o paralelo deste texto de Ezequiel com a visão que João está tendo. Claro, deve ser interpretado no sentido simbólico. Vamos agora para o versículo 13. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. Veja, paralelo também com o texto que acabamos de ler. Agora o versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Veja que o número 12 é um número sempre usado na Bíblia. Existe uma simbologia neste número. Nós vimos no versículo 12 as 12 tribos de Israel. Agora observe. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Sobre o termo Cordeiro, ele aparece muitas vezes no livro de Apocalipse. Está falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora veja o paralelo no Novo Testamento deste texto. A carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22. Observe. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Percebeu o paralelo? E qual é a interpretação
para o texto de Apocalipse que nós acabamos de estudar. Significa que a igreja é formada por todos os santos, os que vivem separados do pecado, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança e do Novo Testamento, da Nova Aliança. Isto é muito importante. A igreja abrange todos, de todas as etnias, povos e nações e de todas as épocas. E a pedra principal, é isto que significa pedra angular, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que pagou o preço da nossa redenção, da nossa salvação, do nosso resgate. E como eu disse, envolve todos os salvos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança e do Novo Testamento, da Nova Aliança. É desta forma que é interpretado este texto que acabamos de estudar. Apocalipse capítulo 21, versículos 15, 16 e 17. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. Vamos para a primeira parte. Aquele que falava comigo. Nós já estudamos em versículos anteriores quem falava com João. Trata-se de um anjo que tem muita autoridade, a autoridade recebida de Deus. Tudo isso nós já estudamos. Vamos em frente. E aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. Medir o quê? Medir a Nova Jerusalém, a cidade preparada pelo próprio Deus, preparada para a noiva do Cordeiro, que é a igreja, preparada para todos os salvos do Antigo e do Novo Testamento. Tudo isso nós já estudamos. Vamos em frente. Versículo 16, confirmando a interpretação. A cidade. Que cidade? A Nova Jerusalém. E como eu disse, nós já estudamos em versículos anteriores. As aulas estão aí no playlist, Apocalipse, versículo por versículo. Se você perdeu, vale a pena ver, ou se esqueceu alguma coisa, fazer uma revisão. A cidade tinha a forma de um quadrado. Como é interpretado? Por que essa informação? Os estudiosos da Bíblia, teólogos piedosos, comprometidos com a palavra de Deus, interpretam como sendo o cuidado que Deus tem quando faz uma revelação para o seu povo. Deus faz questão de revelar características da cidade onde a igreja irá habitar. É nesse sentido que é interpretado, de perfeição. Veja a continuação. A cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e larguras iguais. Veja que esta forma ela é exata, não é parecida, não é como se fosse um quadrado. Não, de fato esta cidade ela é quadrada. Repito, os estudiosos interpretam como sendo o cuidado que Deus tem, o carinho que Deus tem com a sua igreja. Vamos em frente. A cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. Se transformarmos esses 12.000 estádios em quilômetros, nós vamos chegar em mais ou menos 2.200 quilômetros. É uma medida muito grande, é um comprimento muito grande. Daí os intérpretes consideraram este número, esta medida como simbólica. Não cravar um número, não é essa a intenção do registro. Segundo os estudiosos, é interpretado no sentido espiritual.
e que para nós não tem tanta relevância saber este tamanho. Nós sabemos que o tamanho da cidade é suficiente para abrigar todos os salvos do Antigo e do Novo Testamento. É isto que importa para nós, até porque trata-se de coisas espirituais. Veja a sequência. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Bem, aí já fala de um cubo. Largura, comprimento e altura são iguais? Trata-se de um cubo? Está vendo porque os intérpretes consideram como um texto simbólico e não literal? Há até quem interpreta como sendo uma cidade de muitos andares, muitas camadas, mas não temos base bíblica para esta interpretação. Portanto, é preferível considerar a linguagem simbólica e no sentido de ser uma cidade muito grande, uma cidade para abrigar todos os salvos. É o máximo que conseguimos chegar. Vamos em frente, versículo 17. Mediu também a sua muralha. Veja que nós já estudamos em versículos anteriores que a cidade tinha portões, portas, e interpretamos também no sentido simbólico. Significa que ninguém pode entrar nesta cidade, exceto os salvos. Nós já estudamos isto, e agora veja que a cidade também tem muralha. Muralha fala de segurança, de proteção. É nesse sentido que é interpretado. É uma cidade muito segura. Ninguém, absolutamente ninguém consegue entrar nesta cidade sem a permissão de Deus. E para entrar nesta cidade precisa fazer parte da igreja. E a igreja consegue entrar nesta cidade por quê? Porque foi redimida, porque foi comprada. E o preço, quem pagou foi o próprio Deus, foi Jesus com o seu próprio sangue. Tudo isso nós já estudamos. Mediu também a sua muralha e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. Novamente, se transformarmos estes côvados em metros, vamos chegar mais ou menos em 65 metros. Seria a largura da muralha 65 metros. Veja, porque os intérpretes preferem considerar uma linguagem simbólica e não interpretar o texto de forma literal. É a máxima conclusão que podemos obter desse texto. Não tem como avançar. Agora, é interessante que existem alguns pontos que são considerados comuns por todos os teólogos. Exemplo, a cidade é muito segura porque ela tem portas, tem muralha. Com isso todos concordam. Outro exemplo, a cidade ela é muito grande porque nela a igreja irá habitar. Igreja, nesse caso, formada por todos os salvos do Antigo e do Novo Testamento. Quer ver um outro detalhe? Para habitar nesta cidade, precisa necessariamente ter o nome escrito no livro da vida. Um outro detalhe que todos os teólogos concordam. Deus passa esta informação porque Deus gosta das coisas exatas. O nosso Deus é um Deus de detalhes, de informações minuciosas. É nesse sentido que é interpretado também. Veja que no Antigo Testamento nós encontramos no Pentateuco Deus passando as medidas do tabernáculo. Claro que naquele texto era um texto literal, nesse caso um texto simbólico, mas Deus continua passando detalhes para o seu povo, para a sua igreja. Este é um ponto comum também. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 18 até o versículo 21. A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido.
Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Vamos para a primeira parte. A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Só contextualizando, nós estamos estudando a Nova Jerusalém, que desce do céu com Cristo, com o Cordeiro, com o nosso Senhor. A igreja já participou da ceia do Senhor, das bodas do Cordeiro, e agora ela desce glorificada. Tudo isto já foi estudado. Agora observe, a muralha é feita de jaspe. Jaspe é uma pedra muito dura, quase indestrutível. Significa que não há possibilidade de romper, de passar por esta muralha. Nós já aprendemos em aulas anteriores que para habitar nesta cidade, necessariamente precisa ter o nome escrito no livro da vida. Portanto, o texto é interpretado de forma simbólica. Repetindo, significa que não há possibilidade de passar por esta muralha, de romper esta muralha. E a cidade é feita de ouro, mas aí fala de um ouro transparente, como vidro. Este tipo de ouro não existe aqui na Terra. Nós não encontramos este tipo de metal. Encontramos, na verdade, o ouro puro, mas um ouro transparente como vidro. Portanto, é um ouro mais precioso ainda do que existe aqui na Terra. É desta forma que o texto é interpretado. Significa que a cidade, ela é santa, ela é pura. Não existe impureza, não existe pecado nesta cidade. É desta forma que o texto é interpretado, ou seja, a pureza da cidade é a pureza divina. Vamos em frente. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. E como os teólogos interpretam esse texto? Lógico, no sentido simbólico, mas faz um paralelo com as 12 pedras que o sumo sacerdote utilizava no peitoral, representando lá no Antigo Testamento as 12 tribos de Israel, que nós já vimos nos portões da Nova Jerusalém, e também vimos os 12 fundamentos, que são os apóstolos. E de que forma é interpretado que a Nova Jerusalém representa todos os salvos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e todos os salvos do Novo Testamento, a Nova Aliança. É desta forma que o texto é interpretado. Agora veja o último versículo. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. De novo, mostrando a glória de Deus, a pureza, a santidade, a perfeição. A Nova Jerusalém é obra divina, é obra de Deus, é pura, é feito daquilo que é mais precioso,
E esta linguagem simbólica é para que possamos entender a glória desta cidade. Portanto, o texto deve ser interpretado de forma simbólica, até porque nós estamos tratando das coisas espirituais. Apocalipse capítulo 21, versículos do 22 até o 27. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos para a primeira parte, que é o versículo 22. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Por que a cidade não precisa de santuário? Porque Deus é o santuário. Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Cordeiro. E aí é importante a doutrina da Trindade. Qual é a definição desta doutrina? Nós cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E por que isto é importante? Porque, veja o que diz o texto, santuário é o Senhor. Quem é o Senhor? Jesus é Senhor, o Espírito Santo também é Senhor e o Pai também é Senhor, mas só existe um Senhor. Olha aí a doutrina da Trindade. Quem é o Deus Todo-Poderoso? O Pai é Deus Todo-Poderoso, o Filho também é Todo-Poderoso. O Espírito Santo também é todo-poderoso, mas só existe um Deus todo-poderoso. Sendo assim, poderíamos entender da seguinte forma este final: é o Senhor, o Deus Pai todo-poderoso e o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Logo, o texto está falando de duas pessoas, de Deus Pai e de Deus Filho, só que só existe um Deus. Olha a importância de conhecer esta doutrina com profundidade. Agora veja este texto, Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esta é a posição da igreja. É assim que Deus vê a igreja. E no céu seremos uma única família, família de Deus. Por isso não precisa mais de santuário. Vamos em frente. Versículo 23. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha de novo a doutrina da Trindade. Poderia dizer assim: a glória de Deus Pai a ilumina e o Cordeiro e Deus Filho é a sua lâmpada. Para nós que ensinamos essa doutrina, a doutrina da Trindade, não importa, é Deus que ilumina. Portanto, se é o Pai ou o Filho, para nós tanto faz, porque é uma única divindade. Agora, quem nega essa doutrina tem dificuldade para interpretar este versículo, porque se é Deus que ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada, logo o Cordeiro só pode ser Deus, mas só existe um Deus. Por isso que eu disse, Deus Pai a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, independente da pessoa que ilumina a cidade, é Deus que ilumina a cidade. Isto é muito importante. E um outro detalhe também, quando fala que não precisa de sol nem de lua, logo nós estamos tratando de coisas espirituais. Lembra quando nós estudamos que este céu, esta terra, tudo foi destruído? Que nós temos um novo céu e uma nova terra. E aí tem até uma corrente que defende a restauração, nós até respeitamos, mas
Este versículo já complica para quem defende uma restauração. Ainda neste versículo, veja o que João registrou. João, 1º capítulo, versículos 7, 8 e 9. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. João está falando de João Batista. João Batista não era luz, mas veio para testificar da luz. E quem é a luz? É Jesus Cristo, é o Cordeiro. E o Cordeiro, Jesus Cristo, ilumina toda a humanidade. Portanto, para sair das trevas, basta aceitar a mensagem do Evangelho, basta aceitar o plano da salvação, basta ser um seguidor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Cordeiro, ele ilumina a humanidade. Vamos em frente. Versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Bem, neste caso, há uma dificuldade de interpretação. Para aqueles que interpretam o milênio literal, ainda tudo bem, coloca este texto no milênio. Mas e para a corrente que não interpreta o milênio como sendo literal? Será que haverá nações nesta nova terra, neste novo céu? Aí nós não conseguimos ir além, ainda não nos foi revelado. Portanto, preferimos evitar especulações. Vamos deixar esse texto em aberto. Vamos para o 25. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Esse texto tem um paralelo no livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 11. Observe, os seus portões estarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que lhes sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Veja que esse texto é considerado como um texto do milênio, que vai ser cumprido no milênio. Mas vamos interpretar no sentido simbólico ou literal? Nós ainda não temos esta compreensão, não entendemos essa dimensão, ainda não nos foi revelado. Veja o 26, ele trarão a glória e a honra das nações novamente. Está falando do milênio? Haverá nações após o milênio? É melhor deixar aberta essa interpretação. Agora veja o versículo 27. Nela não entrará nada que seja impuro. Isso nós já estudamos, tranquilo, todos concordam. Não haverá pecado, impureza nesta cidade. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação, aí é interpretado como a idolatria, a falsa religião. Tudo isso nós já estudamos. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira. O pai da mentira é o diabo. Nós já aprendemos que o diabo, os anjos caídos, os demônios, todos que praticam a mentira, foram lançados no lago de fogo. Isso nós já estudamos. E aí conclui, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro, que nós também já estudamos, para habitar na Nova Jerusalém, necessariamente precisa ter o nome inscrito no livro da vida, vida do Cordeiro, porque foi ele que pagou o preço do nosso resgate. É bom salientar que o nosso nome é registrado no livro da vida do Cordeiro de graça. É a doutrina da salvação, a vicariedade, a substituição. Tudo isso nós já estudamos também. E podemos concluir este estudo com alguns pontos. Estes pontos são comuns entre os estudiosos deste texto, os teólogos piedosos, comprometidos com a palavra de Deus. Primeiro, Deus habitará com a igreja. Este é um ponto comum. Olha que ponto importante. Segundo, a igreja será templo de Deus. Por isso que não precisa de santuário. A própria igreja, Deus habitará na igreja. E
a igreja habitará com Deus. Olha que interessante, Deus habitará na igreja e a igreja habitará com Deus. Estes pontos são comuns. A igreja é chamada de cidade, a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Estes pontos são comuns entre os teólogos. Por isso que eu sempre faço questão de salientar o que é comum na interpretação. E aquilo que ainda não tem um consenso, quando existem uma, duas ou três correntes, eu até menciono. Mas existem pontos que nem isto existe. Então nós preferimos deixar o texto em aberto. Na próxima aula nós vamos para o último capítulo do livro de Apocalipse, que é formado por 21 versículos. E concluindo, nós retornaremos para o estudo do Antigo Testamento capítulo por capítulo, do Novo Testamento capítulo por capítulo e o ICP Responde. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.